Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui Atos capítulo 23. No capítulo 22 nós vimos que Paulo ele vai até o templo e quando ele chega ali no templo ele é agarrado, né, e as pessoas começam a lixar, a bater nele, porque ele tinha a fama de ensinar contra a lei de Moisés, era várias acusações ali contra ele que não procediam, não eram coisas inventadas ali. Então eles estavam espancando Paulo, a guarda romana chega e tira Paulo, né? Arrebata Paulo ali do meio da multidão. Paulo pede para poder falar a todo o povo, né? O tribuno ali, o comandante, né, da guarda romana permite. E aí ele começa a fazer a sua defesa. O que é a defesa de Paulo? Ele apresenta o seu próprio testemunho. O seu testemunho é algo que ninguém pode tirar. A partir do momento, né? Vou dar um exemplo aqui do livro de Mórmon. A partir do momento que você estudou o livro de Mórmon e perguntou a Deus que ele é verdadeiro, se você recebeu um testemunho por meio do Espírito Santo que ele é verdadeiro, isso ninguém pode tirar de você. Embora outra pessoa possa vir aqui e dizer, é falso, né? Você já tem uma resposta diretamente de Deus. Então você não vai ficar confuso sobre esse assunto. Então a melhor defesa é sempre o nosso testemunho, tá bom? E aqui Paulo ele apresenta o seu testemunho, mas as pessoas não aceitaram, os judeus não aceitaram o testemunho dele ali, quiseram lixar ele novamente. O tribuno, né, o comandante ali do exército romano, tira Paulo novamente ali. No dia seguinte, ele chama, né, o Sinédrio, que o Sinédrio é composto ali pelos líderes judeus, né, os líderes religiosos judeus. Por que ele manda chamar ali o Sinédrio, né? Porque ele não achava falta alguma em Paulo. Ele queria saber, mas qual é o motivo, né? Por que eles querem que você morra? Por que eles querem te matar? Então, ele pega e manda chamar ali eles, né? O Sinédrio para saber sobre isso. E é o capítulo que a gente vai estudar agora, o capítulo 23, né? No versículo 1 aqui, Paulo já diante do Sinédrio, né? Os líderes religiosos ali, tanto fariseus como saduceus estavam ali, diz o seguinte: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. É como se Paulo tivesse falado: eu estou com a consciência limpa, eu não sou culpado dessas coisas que eu estou sendo acusado. Quais eram as acusações que era contra Paulo, tá bom? Vamos ver rapidinho aqui, né? As acusações estão lá em Atos, capítulo 21, versículo 28, né? Quando o povo viu ele ali no templo, né? Ele estava com a cabeça raspada, ele foi entregar o voto dele de Nazireu ali, mostrando a devoção dele à lei, que ele não havia quebrado nenhuma lei, né? Aliás, Tiago tinha pedido para ele fazer esse voto, ele vai lá e faz para mostrar que ele era um homem temente a Deus, que não estava ali para quebrar as leis. Então, mas quando o povo vê Paulo ali, eles já começam a gritar, ó, Atos 21, versículo 28. E gritando, israelita, acudir, né? Ou seja, socorro, socorro, o homem está aqui, né? Eles já falaram, ó ele aqui, né? E aí, este homem, por toda parte, prega contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, introduziu gregos no templo e tem profanado este lugar santo. Então, as acusações aqui contra Paulo eram várias, né? Todas essas acusações eram religiosas, acerca da lei da religião aqui. Então eles falaram aqui que ele estava falando contra a lei, contra este lugar, né? Este lugar aqui, Jerusalém, a cidade santa, ou contra também este lugar santo, significando o templo. E aí eles falaram também, uma das acusações é que ele profanou o templo. Como que Paulo havia profanado o templo, segundo as acusações dele? Dizendo, introduziu gregos no templo. O templo só podia entrar os judeus, né? Tinha o átrio, que era a cerquinha, né? As partes, né, de fora do templo, na qual podia se entrar. Tinha o átrio das mulheres, onde eram só as mulheres. Tinha o átrio dos gentios, né? E no átrio dos gentios poderia entrar grego, outras pessoas que quisessem ir ali adorar a Deus. E aqui a acusação é que o apóstolo Paulo pegou um grego e levou para dentro do lugar santo, dentro do templo, né? Na verdade, a gente, se for estudar alguns capítulos antes, a gente vê que Paulo estava andando na rua com um grego, alguém viu, e aí já começou aquele boato dizer que ele tinha levado aquela pessoa para dentro do templo.
mas ele não tinha feito isso. Então, eram todas acusações falsas. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui que anda com a consciência limpa, né, perante Deus, ou seja, ele guarda os mandamentos de Deus. Mas quando ele pronuncia essas palavras, né, que tenho vivido como um cidadão para Deus, né, que ele tinha guardado a lei ali, olha o que acontece no versículo 2. Porém, o sumo sacerdote Ananias mandou então aos que estavam junto dele que ferissem na boca, mandou dar um tapa ali na boca de Paulo, né? Porque ele não concordava com Paulo, né? Ele achava que Paulo havia pregado contra aquele lugar, que estava profanando o templo, acreditando em todas aquelas acusações. Então, quando Paulo diz que está com a consciência limpa perante Deus, né? Ele acha aquilo uma afronta e manda bater, né? Na boca ali de Paulo, né? E alguém bate ali na boca de Paulo. E o versículo 3, a resposta imediata de Paulo vem aqui. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Ele joga uma maldição aqui, né? No sumo sacerdote aqui, ele fala assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir. Bom, até esse momento aqui, a gente vai perceber no próximo versículos, né, que Paulo ele não sabia que era o sumo sacerdote, né, porque existia uma regra, uma lei, de que nós não devemos falar mal da liderança, né, porque a liderança representa Deus ali, né, são representantes de Deus, então, desde o Velho Testamento, vem falando ali que não deveria falar mal do sacerdote, né, aquele que estava fazendo o serviço de Deus ali. Então, Paulo, não sabendo que era o sacerdote, pegou e jogou a maldição nele, né? Diz assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Quando Paulo chama ele de parede branqueada, isso é uma expressão idiomática. O que significa uma parede branqueada, né? Do que ele está falando aqui? Bom, a gente consegue ver lá em Mateus 23, versículo 27, quando Jesus Cristo chama os fariseus, né? Também, né, no sentido como se fosse paredes branqueadas. Ele fala sepulcros caiados. Vamos ver aqui, ó. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda a imundície. Então aqui Jesus Cristo, quando ele chama os fariseus aqui e os escribas, né, de sepulcros caiados. Sepulcro caiado é um sepulcro que foi selado com um corpo dentro, né? Ou seja, já tem alguém que foi sepultado dentro daquele sepulcro ali. E aí, pelo lado de fora, para que tivesse uma marcação de que havia um cadáver lá dentro, né? Então, os judeus pintavam ali por fora para ficar marcado que tinha alguém dentro do sepulcro, porque se os judeus tocassem em cadáveres, né, eles ficavam cerimonialmente impuros, então eles faziam essa marcação. E quando eles pintavam ali por fora, ficava bonita aquela parede, né, aquela rocha pintada toda branquinha. Então Cristo fala que eles eram paredes brancas por fora, mas dentro, né, dentro do sepulcro, né, o corpo está se desfazendo lá, né, tá com verme, cheirando mal. Então ele fala, interiormente eles eram como cheirando mal, com coisas de imundície, mas por fora parecia bonito. Ou seja, eles eram hipócritas, né? Aliás, aparentavam ser uma coisa, mas interiormente eles eram outra. Então, isso virou uma expressão idiomática, né? E é exatamente o que Paulo diz, né? Paulo ele diz aqui: Deus te ferirá parede branqueada, significando isso que Jesus Cristo havia pregado ali. Então ele chama ele de parede branqueada. Por que ele chama ele de parede branqueada? Porque também seria hipócrita o que ele estava fazendo. Ele fala aqui, ó: Tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir. Ele havia quebrado uma lei quando mandou ferir Paulo ali. Apesar não, ainda que Paulo não tivesse afrontado ninguém. A gente observa o versículo 1 aqui, como ele começa, né? Quando ele colocou o olho ali no tribuno, né? No conselho, ele disse: Homens e irmãos, né? Até o dia de hoje andando diante de Deus com toda a boa consciência, né? Isso foi o suficiente ali para Ananias, né? O sumo sacerdote, ter mandado dar um tapa, né? Na boca dele. Porém, quando Paulo ele diz
essas palavras ali para Ananias, ele não sabia que era o sumo sacerdote, né? A gente vê que aqueles que bateram em Paulo falaram assim no versículo 4: e os que ali estavam disseram: injuriarás o sumo sacerdote de Deus? Né? Então, ele inclusive, né, vai pedir desculpa, né? O Flávio Joséfo, ele comenta, né, que aqueles que estavam nessa posição de sumo sacerdote, eles representavam Deus ali, né? Representavam, não que eles eram Deus, mas os líderes, nós temos respeito pela liderança, é esse sentido aqui, tá bom? Então, Paulo, ele diz aqui no versículo 5, né? Ele pede até desculpa, ó. E Paulo disse: não sabia, irmão, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal do príncipe de teu povo. Então, ele fala aqui: eu não sabia que era o sumo sacerdote, por isso que eu falei dessa maneira, né? E, inclusive, Paulo, ele cita uma escritura, né? Não falarás mal do príncipe do teu povo. Isso se encontra lá em Êxodo, capítulo 28. Não, capítulo 22, versículo 28, né? Não falarás mal do teu príncipe, né? Daqueles líderes que nós temos. Bom, após ter resolvido esse assunto, né? Ele ter pedido desculpa ali, ou seja, retirado essa maldição que ele estava falando ali, que Deus o feriria, né? Porque a pessoa receberia na mesma moeda, né? O que estava fazendo ali. Bom, então a gente vê ali que estavam os líderes religiosos agora, né? Eram os fariseus e os saduceus reunidos ali para fazer as acusações contra Paulo ali, né? E dessa vez o comandante da guarda, né, estava lá para saber, porque até o momento ele falou: não vejo culpa nesse homem aqui, né? Então eles começam a falar aqui, ó, versículo 6, Paulo diz: sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseu, clamou ao conselho: homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus professam ambas as coisas. Aqui, Paulo ele usa um jeito muito inteligente aqui, né? Porque ele vendo ali que tinha saduceus e fariseus, ele fala o seguinte: eu estou sendo julgado por conta da esperança da ressurreição. Por quê? Porque Paulo pregava que Jesus Cristo ressuscitou. Então ele está falando, ó, eu estou sendo julgado porque eu prego sobre a ressurreição. E como os fariseus acreditavam na ressurreição, houve dissensão entre eles mesmos. Eles começaram a discutir entre si ali, né? E até os fariseus vão tomar o partido de Paulo aqui, né? Aqui é muito importante entender, né, que quando ele coloca a questão da doutrina, né, em jogo, por exemplo, eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição. Então, os fariseus, que acreditavam também na ressurreição, tomaram partido, porque mesmo que eles fossem contra Paulo, eles não iriam ser contra aquela doutrina, porque eles também acreditavam, né? Tem uma regra de fé, a décima primeira regra de fé. A 11ª regra de fé diz assim, ó: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Então, essa regra de fé fala da liberdade religiosa que nós devemos conceder a todas as pessoas. Elas têm o direito de adorar a Deus da maneira que elas querem, né? Ou acreditar de tal maneira. Um exemplo simples aqui, né? Vamos supor que a legislação brasileira ela faça uma lei de que agora o único dia de descanso no Brasil seria o domingo, né? Que é o dia comum que a gente vai à igreja, né? Mas temos também, por exemplo, os adventistas que guardam o sábado. Então, se o governo ele impõe que somente no dia do domingo seria uma folga, um feriado, e que todos os outros dias teria obrigatoriamente trabalhar, isso estaria ferindo os direitos, né, dos adventistas. Então, o que acontece? Ferindo os direitos deles, também fere os nossos. É o que Paulo ele coloca aqui. Ele fala, olha, eu estou sendo julgado por conta da ressurreição. Então, como os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, eles tomaram partido também. Então, nós acreditamos na liberdade que as pessoas têm de adorar a Deus. Então, nós devemos defender o direito das outras pessoas
de adorarem como elas desejarem ou da maneira que elas interpretam as escrituras. Então a gente está no mesmo barco, né? Entendeu essa parte, né? Então a gente está sempre no mesmo barco nesse quesito aqui. O versículo 9 diz assim: E originou-se grande clamor, e levantou-se os escribas da parte dos fariseus e contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus, né? Então aqui eles começam a tomar o partido aqui. E aí o comandante do tribuno ali, né? Ele começa a não entender nada, né? Uns estão defendendo, outros estão acusando. Então fica aquela coisa ali bem complicada ali. Versículo 10. E havendo grande dissensão no tribuno, o tribuno temendo, o tribuno é o comandante, né, do exército aqui dos romanos, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda e arrebatá-lo do meio deles e levá-lo para a fortaleza, mandou tirar ali de novo para a fortaleza. E o versículo final que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês é o versículo 11, tá bom? No dia seguinte, olha o que acontece aqui, né? Versículo 11. E na noite seguinte, o Senhor apresentou-lhe e disse: O Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso e o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentou a ele na cela dele, foi lá fazer uma visita para Paulo. E disse a Paulo: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim é necessário que testifique também em Roma. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo vai lá e fala com Paulo, né? Tenha bom ânimo. Essas coisas são muito importantes que Jesus Cristo disse para Paulo, sem falar na presença do Senhor, né? Ter a presença do Senhor ali é tudo, né? Mas é muito importante porque logo em seguida, né, nesse capítulo 23 aqui ainda, a gente vai ver que vai haver uma conspiração, né, de cerca de 40 judeus que iriam atentar contra a vida de Paulo, né? Era para o Sinédrio chamar Paulo como se quisesse inquirir e fazer algumas perguntas a Paulo, e eles iriam avançar em Paulo ali, né, com adagas, facas ali, e iriam matar Paulo nessa ocasião. Mas o sobrinho de Paulo ficou sabendo e ele avisa Paulo, né? E aí Paulo, então, ele vai, né? Deixa eu ler aqui, ó, versículo 16 e 17. Deixa eu ver aqui. Aqui. E o filho da irmã de Paulo, ouvindo acerca da cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva esse jovem ao tribuno, porque tenho alguma coisa que lhe comunicar. E aí o jovem vai lá e conta, né? O sobrinho dele vai lá e conta dessa trama que haviam feito ali para matar Paulo. Agora observa que Jesus Cristo já havia prometido que ele não iria morrer em Jerusalém. Por quê? Ele falou: assim como testificasse de mim em Jerusalém, você vai testificar em Roma. Então era garantido que ele não ia morrer ali. Porém, mesmo que Deus fez a promessa, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Então Paulo manda aquele jovem, né, aquele sobrinho dele, ir lá avisar o comandante, né, dessa cilada. Então o comandante ele pega Paulo, faz uma outra guarnição ali de soldados e leva ele até o governador Festus, né, com uma carta ali falando: olha, eu não acho culpa alguma nesse homem aqui, eles estão acusando eles da lei deles, né, e querem matar ele, e eu tô mandando para ti porque fizeram cilada contra ele. Então a gente vê essa história aqui no capítulo 23. A parte mais importante, o versículo que mais me impactou aqui, é o versículo 11, né, na qual Jesus Cristo visita Paulo na prisão e diz: tem bom ânimo. Isso me lembrou também Êxodo 33, versículo 15, quando o Senhor iria mandar um anjo e junto com Moisés atravessar o deserto ali. E aí Moisés diz o seguinte aqui no versículo 15: E então disse: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Né? A presença de Deus é tão grandiosa que Moisés não queria ficar. Se você for mandar outra pessoa, Senhor, não queremos, nós queremos você. A presença de Deus é tudo na nossa vida. E aqui a gente tem documentado a própria visita que o Salvador Jesus Cristo fez a Paulo na prisão, prometendo a ele que ele não morreria ali, mas que ele cumpriria, né, o desejo dele de prestar testemunho em Roma também. Então a gente vê esse cumprimento nas próximas aulas aí. Gratidão por mais esse dia de vocês estarem aqui estudando comigo.
tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.